a tua presença em nome de Jesus Cristo. E peço a ti que o Senhor visite a casa dessa pessoa, a família, com cada aliança que nós estamos estudando neste lugar, fazendo de fato alianças com essa família, salvando, curando, libertando, prosperando, meu Deus, fazendo maravilhas. O Senhor é de fato Deus de aliança, e nós lhe pedimos, Pai, faz aliança com esse filho que cresceu em tua casa e hoje está no tráfico. Faz aliança com essa filha que cresceu conhecendo a tua palavra e hoje está em pecado. Faz aliança com esse marido que, Pai, conhece a tua palavra, mas que está saindo de casa, abandonando a sua família, deixando sua esposa sozinha. Meu Deus, e a esposa, visita essa esposa, faz aliança com ela, Pai, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma aliança tremenda que o Senhor fez com a nossa família e com a nossa vida. Vida eterna, salvação, libertação, cura, maravilhas. Pai, tenha liberdade de agir. E se tem alguma ação maligna impedindo que essa família seja abençoada, nós estamos aqui para repreender esse mal, e a bênção vai chegar até a sua casa. E você que crê, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu não abro mão das bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Todos têm a folha do estudo? Todos ou não? Faltou alguém pegar na entrada? Não, né? Então, hoje nós vamos falar da aliança de reconhecimento. Pastor, então existe essa aliança? Existe. É uma aliança. Logicamente que toda aliança, a gente tem falado aqui, tem os dois lados precisam observar. Se eu casei, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho a minha parte, ela tem a parte dela. Se nós geramos filhos, então agora eu tenho uma aliança com meus filhos, eles têm a parte deles comigo e eu com eles. Toda aliança sempre terá duas ou mais partes. A gente está falando sobre um Deus que desde o princípio fez alianças com seu povo. Pode reparar, desde o princípio, quando ele cria o Adão, ele manda o Adão dar nome a tudo que está lá dentro do jardim e fala: tudo aqui é seu. Ele faz uma aliança: vou sustentar você, é só você não tocar naquela árvore que está lá no meio, as outras árvores são todas suas e você pode ficar à vontade. Mas ele, com a esposa dele, foi lá e tocou naquela árvore que era o limite que Deus havia dado. Quando Deus faz uma aliança comigo ou contigo, os termos são deles, não são nossos. Quem somos nós, né, irmãos, para colocar Deus contra a parede? Eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, eu vou dar aqui tanto de oferta e o Senhor tem que me abençoar. Que isso? Sou eu que mando agora? Não, agora se ele fala: vem, faz isso, eu faço uma aliança contigo, eu vou e faço, aí ele me abençoa. Mas a aliança é ele que faz, os termos são ele que apresenta. Cabe a mim obedecer ou não. Muitos, infelizmente, não estão obedecendo, mesmo estando na igreja, não obedecem os termos da aliança que Deus coloca. Aí a aliança ela não vai para frente. Mas não é culpa de Deus, é que a gente não quer obedecer. Deus fala: faz isso, isso e isso, a gente não faz. A gente não quer fazer, a gente só quer que Ele venha e nos abençoe de qualquer maneira. Deus não é qualquer entidade, Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém, Jesus? A entidade, você vai ali, faz um negócio ali para ela e oferece algo para ela, está tudo certo. Mas Deus não, Deus é excelente, Deus é diferente, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele quer sua obediência, a gente vai falar sobre isso hoje. A aliança de reconhecimento é muito importante. Eu já vou começar essa lição de hoje perguntando a você o seguinte, mas você não responde não, só pensa. Será que será que nós estamos reconhecendo Jesus de verdade? Quantas vezes Ele nos reconheceu no sentido de nos abençoar e você se sentiu muito grato por isso? Poxa, Deus me abençoou, Deus libertou meu filho, Deus curou, abriu uma porta, e aquilo é Deus te reconhecendo. Deus reconhecendo como você usava a sua fé, como você se tornou uma bênção. Mas será que nós estamos reconhecendo o Senhor como Ele deve ser reconhecido?
Ele tem que estar acima de tudo, Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Todas e todos. Mas a gente às vezes não reconhece Deus e não coloca Deus no lugar dele, que ele merece, que é lá no topo do topo. Aí a gente coloca Deus mais para baixo, porque primeiro vem o netinho, depois vem o filhinho, primeiro vem o dinheirinho, primeiro não sei o quê, e um monte de dinheiro por aí. Amém, Jesus? Então eu já começo com essa pergunta para você refletir, não é para você responder, é para você refletir. Será que eu estou colocando Deus à frente de todos? Será que eu estou colocando Deus acima de tudo na minha vida? Eu tenho reconhecido Deus de verdade? Irmãos, tem gente que não perde nem 15 minutos da sua vida quando Deus manda fazer a coisa. A pessoa fala assim, mas como é que eu vou perder aqui o dia inteiro, sábado, a manhã toda? Sábado que vem agora é a reunião dos homens que vencem. Quantos homens aqui já não levantaram a mão que não vão? Alguns por trabalho que eu conheço, mas alguns porque, lá em Madureira, o que eu vou fazer lá? Vou perder a manhã toda no sábado, podendo fazer um monte de coisa, tem que capinar o quintal, eu tenho que fazer não sei o que, tenho que ajudar minha esposa a arrumar a casa, eu vou fazer o que lá? A pessoa é capaz de dar 2, 3 horas dela para Jesus, numa reunião especial que a igreja está fazendo. Nem sempre a gente está colocando Deus acima de todos, irmãos, entendeu? E acima de tudo. Então está faltando a gente fazer a nossa parte nessa aliança de reconhecimento. Bom, já comecei por aí, mas não é puxão de orelha não, é só para você refletir, tá bom? Vamos entrar na lição então. Deus de aliança, aliança de reconhecimento. Eu tirei esse propósito aqui de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Imagina Deus dizendo isso a você: pede o que quiseres que eu te dê. Imagina. Já pensou de manhã você acordar cedo, está com dívida para pagar, cabeça está meio quente, nem dormiu direito, está com problemas na vida, e você vai orar e você escuta Deus falar assim: pede o que quiseres que eu te dê. Caramba, já pensou? Toda manhã você dobrar seu joelho para orar, ou à noite, e você ouvir: pede o que quiseres que eu te dê. Pode pedir. Meu Pai, amém, Jesus? É Deus te reconhecendo. Alguma coisa de certo e de bom você está fazendo, porque imagina Deus se colocar na sua mão desse jeito: pode pedir que eu vou te dar. O que Salomão fez para merecer isso? Como que Salomão reconheceu a Deus? Ele fala aqui, eu coloquei aqui, dá para imaginar? Não seria tremendo isso? Seria ou não seria? Não seria tremendo isso? Mas o que levou o Senhor a dar reconhecimento ao rei Salomão desse jeito? Vamos ver? Vai no versículo 1. Vamos ler aqui, 2 Crônicas, versículo 1. Até o 6, né? A gente leu o 7, quando ele fala: pede o que quiseres que eu te dê. Mas aqui no 2 Crônicas, primeiro capítulo 1, né? Versículo, eu vou do 1 ao 6 então, para você entender o que o Salomão fez para que Deus reconhecesse Salomão desse jeito. Pede o que quiseres que eu te dê. Vamos lá, versículo 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriade Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado,
porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Amém, Jesus? Vê para mim quanto ficaria hoje 1000 holocaustos que Salomão ofereceu para Deus. Coloca esse que vai aparecer hoje na moeda atual, só para você ter uma ideia. Mas não foi só isso, não. Não é o sacrifício que ele faz oferecendo 1000 holocaustos apenas. Ele pega todo o exército dele, seus príncipes, seus juízes, e ele fala assim: todo mundo vai subir comigo para oferecer a Deus um louvor, oferecer a Deus o nosso holocausto, oferecer a Deus o nosso sacrifício. Todos vocês vão comigo. O Salomão, ele recebe de Deus essa palavra: pede o que quiseres que eu te dê, porque o Salomão, ele começa o ministério de rei dele já honrando a Deus e reconhecendo o Senhor. Então essa aliança, eu de vez em quando escuto pela mídia, pelas pessoas, falando que Deus ele faz tudo pela graça. E não é mentira, não é errado. Ele faz tudo pela graça. O problema é que algumas pessoas acham que ele faz tudo pela graça, então ela não precisa fazer nada, porque eu não faço por merecer, então para que eu tenho que fazer alguma coisa? É a graça de Deus que vem sobre mim sem eu merecer. É uma ideia errada. Errada por quê? Porque eu tenho a minha parte nessa aliança. Eu preciso reconhecer Jesus em todos os meus caminhos. A Bíblia fala em todos os meus caminhos. O Salomão, quando ele assume do Davi, que ele vai construir o rei, a casa de Deus e a casa do rei, que é ele que vai dar sequência ao reinado de Davi, ele então, ainda jovem, ele assume esse reinado, e a primeira coisa que ele faz é reunir todas as pessoas que eram próximas a ele, capitães de 1000, de milhares, de centenas, todos os juízes, todas as pessoas, e ele sobe até o alto do monte onde está lá a tenda que o Moisés havia feito no deserto, e ele leva, e ele sobe com todos esses animais, 1000 holocaustos, irmãos. Você imagina 1000 ovelhas, 1000 bois, sei lá o que ele sacrificou lá. Depois tem uma parte da Bíblia que vai falar, mas eu não quero que você pense em quantidade, nada disso. Eu quero só que você pense o seguinte: esse homem, ele reconhece Deus. Aí ele recebe uma aliança de Deus. De quê? Qual é a aliança que ele recebe? Reconhecimento. O que Deus está reconhecendo? Deus está reconhecendo o que o Salomão fez. Ele está reconhecendo que o Salomão, quando ele assume o reinado dele, ele honra a Deus de uma tal maneira que chama a atenção de Deus. E Deus está dando a ele o reconhecimento. Deus fala assim: Salomão, no versículo 7 que você leu comigo no princípio: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Você vê a importância de você assumir essa aliança e começar a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos? Reconhecer a Deus e colocar isso diante de todas as pessoas. Reconhecer a Deus no seu corpo, que tem gente que ainda está na igreja, mas ainda acha que o corpo é seu e sabe e pode fazer o que quiser. Mesmo estando na igreja, a pessoa ainda pensa assim: o corpo é meu, faço o que eu quiser. Não é não. Seu corpo é templo do Espírito Santo e Jesus comprou com preço caro, diz a Bíblia. Comprou com preço caro. Mas a pessoa está na igreja, mas ainda acha que o corpo é dela e ela faz com o corpo que ela quiser. Ela ainda pensa desse jeito, ainda acha desse jeito. Amém, Jesus? É complicado isso. Tem gente que está na igreja e continua pensando desse jeito. Tem gente que está na igreja e continua achando desse jeito. Achando que Deus, Ele é bom, está lá no céu, Ele olha para mim. E não importa o que eu faça, Ele vai me abençoar, porque é a graça de Deus. E eu fico ouvindo às vezes algumas pregações, que eu ouço às vezes algumas pregações que mostram isso.
As pessoas passam por cima do que a Bíblia fala: plantar e colher, semear e ceifar. A Bíblia sempre dá a responsabilidade para a gente. Jesus fez o que fez, tudo o que ele fez, e agora sou eu que tenho as minhas obrigações. Eu é que tenho que fazer agora. Amém, Jesus? E ele é abençoador, irmãos. A Bíblia fala que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Amém, Jesus? É lógico que ele quer nos abençoar. É lógico que ele vai estender a mão para a gente. É lógico. Mas isso não me isenta da minha responsabilidade, não. Isso não isenta a igreja da responsabilidade dela, não. Isso não isenta eu e você daquilo que Deus quer que a gente faça. Amém, Jesus? Então, tá, ele reconheceu a aliança de reconhecimento. Tem uma aliança de reconhecimento aqui. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Pode pedir. O Salomão vai pedir sabedoria para cuidar do povo de Deus. Deus vai dar sabedoria e vai dar riqueza para ele. Mas Deus falou: o que você quiser. O que você quiser é o que você quiser. Amém, Jesus? Pede o que você quiser que eu vou te dar. Mas como que Deus se coloca na mão de alguém desse jeito? Aí a Bíblia explicou aqui para a gente. O Salomão assume o reinado. O Salomão pega todo mundo, os mais importantes, os reis, os juízes, os príncipes. Ele pega e vai: vamos todo mundo comigo oferecer 1000 holocaustos para o nosso Deus. Vamos todo mundo junto. Diga amém, Jesus. Então, eu preciso aprender a colocar Deus acima de tudo e de todos. E às vezes a gente não faz. Eu falei da reunião de sábado. O que eu estou te falando é coisa séria. Porque aí a pessoa deixa de participar de um culto especial e ela encontra desculpas que não fazem sentido nenhum. Ela simplesmente deixa para depois. Quando é Deus mandando ela fazer alguma coisa, quando é para Deus, a gente... Quantas pessoas, irmãos? Até para doação, tá? Aqui, ele fez 1000 holocaustos, certo? Foi até o alto, fez 1000 holocaustos para o Senhor. Mas até para doação, a gente agora está sem o prédio anexo. Entregamos o prédio. Tudo que a gente faz agora é aqui dentro. Meu escritório é também escolinha. Estou dividindo meu escritório domingo com as crianças, sem problema. Sem problema, estou dividindo meu escritório com as crianças. Lugar onde preparava ceia agora é cozinha. Também está dividindo, preparação de ceia, mas também com cozinha. A gente entregou um prédio que a gente tinha aqui, o grupo jovem está fazendo domingo à tarde aqui agora. A reunião da tarde está sendo dividida com o grupo jovem. Dividida entre aspas, né? Acaba um, começa outro. Né, irmãos? E tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente vai fazendo a obra conforme Deus vai dirigindo a gente para fazer a obra. Diga amém, Jesus. Agora, quando a gente pede para alguém trazer a doação de uma roupa para doar para alguém, a gente foi limpar aqui como é que fala? O anexo para poder liberar, para poder a pessoa alugar para quem ela quiser. O que tinha de roupa velha, irmão? Aquelas roupas não servem mais para ninguém. Aliás, eu até peço para o pessoal aí, quando chegar a roupa, já libera logo. Bota lá para o pessoal levar, porque você vê a roupa, a pessoa doa para a igreja uma coisa. Poxa, meu irmão. Sabe, olha como é que a pessoa acha que está reconhecendo Deus. Como é que ela acha que ela está reconhecendo Deus na vida dela, se ela dá sempre o pior para Deus, irmão? Todo mundo lembra que aconteceu no sul, certo? Você lembra que nós levamos vários caminhões com alimento e roupa para o sul? Lembra disso? Nós levamos lá para o sul vários caminhões, foram 4 caminhões lotados, carretas de alimento e de roupa, lembra disso? Aí eu pedi, tragam, e todo mundo pediu, e vinha gente de fora, de outras igrejas, gente não crente, que trazia as roupas e alimentos para a gente poder levar, e a gente levou. Acho que foi 4 carretas que a gente levou para lá. Irmãos, apareceu para a gente levar para lá roupa íntima suja. Olha qual é a visão de Deus que a pessoa tem. Como que essa pessoa quer ser reconhecida por Deus? Olha, pelo amor de Deus, irmãos.
O Salomão, ele recebe a missão, aí ele pega os principais, os chefes, os juízes, o pessoal do exército, os príncipes, e sobe no mais alto e faz 1000 holocaustos, oferece 1000 holocaustos para Deus. Esse homem soube reconhecer Deus na vida dele. Aí Deus fala, aliança de reconhecimento, pode pedir o que você quiser agora, pode pedir o que você quiser. Agora a pessoa traz uma cueca suja para doar, ela quer reconhecimento de Deus como? Como que Deus vai reconhecer uma pessoa que tem essa mente, esse pensamento de Deus, faz qualquer coisa para Deus? Não dá, irmãos. Amém, Jesus? A igreja precisa reconhecer primeiro, para ser reconhecida. Eu sei que a gente vive o tempo da graça, eu sei que a gente não vive no tempo da lei, eu sei que Deus faz o favor imerecido para a gente, eu sei que a gente não tem como merecer o favor de Deus, eu sei que Ele é bom e Ele faz as coisas por amor a nós, mas nós temos sim que assumir nossas responsabilidades. Amém, Jesus? Não tem essa conversa que eu não tenho que fazer nada para merecer. Então a Bíblia não mandaria eu plantar para depois colher, porque Deus ia me dar tudo sem eu plantar nada. Eu não precisaria ceifar para depois semear para depois ceifar, porque sem semear, Deus está dizendo que vai me deixar ceifar tudo. Não, eu preciso aprender. E o Salomão fez isso. Amém, Jesus? O Salomão, fica aqui, deixa eu falar, que entrou, já entrou, agora deixa. Já está amarrado em nome de Jesus. Vamos prestar atenção na palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Depois a gente conversa. Não, mas olha para mim aqui, não distrai não. Você não distrai não. Olha para mim que essa mensagem é para você refletir e pensar bem. Não deixa nada distrair você. Em nome de Jesus. Não deixa, não. Tá bom. Então o senhor vai resolver um problema, é isso? Qual é o nome do senhor? Roberto. O senhor vai resolver um problema agora? Posso orar por você? Deixa eu fazer uma oração. Pai, abençoa o Roberto. Ele vai resolver um problema e garantiu para mim agora, deu a palavra dele que domingo vai estar aqui. Então eu te peço, leva o Roberto, Pai, em nome de Jesus, e dá ajuda para ele. Ele vai resolver esses problemas, mas domingo ele falou que vai estar aqui. E eu abençoo para a tua glória. Amém. Amém, seu Roberto? Deus abençoe, tá? Vai na paz de Cristo. Isso, glória a Deus. Esse é um pastor aí. Leva o seu Roberto até ali. Deus abençoe. Vai na paz, o senhor vai resolver seu problema lá. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? E é assim, tá vendo? Fazendo a obra com carinho, com amor. É assim, em nome de Jesus. Não adianta ficar. A gente vai. Em nome de Jesus. Estão entendendo até aqui? Eu só comecei a lição, hein? É só o início da lição. Mas você entendeu o que aconteceu aqui? Pede o que quiseres que eu te dê. Quem não gostaria de ouvir uma coisa dessa? Quem não gostaria de Deus falar assim, ó, pode pedir. Paga minha conta, paga meu aluguel, paga a prestação da minha casa. E, meu Deus, me dá condição. Só tira o meu filho das drogas, tira o meu filho lá do presídio, salva o meu filho. Pede o que quiseres. Mas o Salomão reconheceu Deus nos seus caminhos, não apenas fazendo 1000 holocaustos, mas fazendo com que todos fossem até o mais alto para adorar a Deus, junto com ele. O Salomão está reconhecendo Deus nos seus caminhos. Amém, Jesus? E ele vai colher esse reconhecimento de Deus. Por isso que eu citei a nossa reunião de sábado, porque quem vai por trabalho, coisa grave, tudo bem, mas quem vai porque tem que capinar um quintal, porque tem que fazer alguma coisa, por que não deixa para outro dia? Ou por que não faz na volta, já que 1 hora vai estar em casa 2 horas no máximo? Quer dizer, por que não faz na volta então? Qual é o problema da gente? Qual é o problema da gente, irmão? Que tudo tira a gente da igreja. Parente que chega em casa, pneu que furou. Pneu furou vem de Uber. Agora tem Uber, agora tem Uber táxi, agora tem bicicleta, vem de qualquer jeito. Não, mas por que tudo tira a gente da igreja, irmão? Por que a gente está deixando Deus para lá, para segundo plano? Por que a gente não coloca Deus em primeiro plano? Por quê? A gente não faz isso. Diga amém, Jesus. A minha família agora no dia 24 vai vir para minha casa, parte da minha família, né? Fala, tio, posso ir? Mano, posso estar? Vem, vai ser uma benção. Vocês já sabem como é que eu sou com a minha família. A gente faz uma bagunça, né?
Você quer ver uma casa bagunceira? É quando a gente se reúne. Bagunça, a gente faz uma bagunça, a gente dança, a gente brinca, a gente canta, a gente louva, faz brincadeira, faz mímica. É uma benção. Só você vendo a minha família. Amém, Jesus? Quando se reúne. Mas já falei com eles. Dia 25, 10 horas da manhã eu tenho reunião. Vocês vão ficar aqui ou vocês vão embora. Eu vou botar outro para fazer minha reunião. Eu ia para casa do meu irmão em Teresópolis. Liguei para ele e falei, mano, vou para aí, dia 24. Eu sei como é que a gente é. A gente vai passar a noite toda na nossa bagunça, que é bagunça santa, né? Meu irmão também é pastor. A gente vai passar a noite toda na nossa bagunça. De manhã eu vou ter que descer para fazer meu culto, que eu não vou deixar de fazer meu culto. Então eu não vou para aí. Aí ele falou, poxa, que pena. Depois, se você puder subir, você sobe. Tá, depois eu subo. Agora, eu tenho que colocar Deus em primeiro, irmão. Ah, não, eu vou para Teresópolis, vai ser muito bom, vou estar com a minha família toda, coisa gostosa, coisa boa, a gente ama, tá junto, então eu vou botar outro para fazer meu culto de Natal. Não, eu vou estar aqui, e já avisei para minha família. Mas tem gente que não vem na igreja nem até quando a família aparece, a pessoa para de vir. Ah, meu irmão, meu filhinho chegou, não vou na igreja. Ah, meu pneu furou, não vou na igreja. Ah, tem quintal para capinar. Ah, sábado eu não vou na reunião dos homens que vencem. Ah, a gente não coloca Deus, irmão. O Salomão fez isso. E o que ele ouviu? Pede o que você quer que eu vou te dar. Que frase, hein? Que frase para ouvir de Deus, hein? Pode pedir que eu vou te dar. Todo mundo gostaria de ouvir isso, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo gostaria de ouvir isso. Mas só que o Salomão colocou Deus, reconheceu Deus, colocou Deus no topo. E foi lá no topo e levou seus principais com ele para adorar a Deus e fazer 1000 holocaustos. Conseguiu achar, não? Quanto dá na moeda atual? Aproximadamente. 120 mil ovelhas, dá um total de 4.336.000. 4 milhões? Só de boi, mas tinha mais animais. 360 milhões? 455 milhões hoje? Rapaz, caramba, essa me pegou de surpresa, esse valor aí. Quer dizer, somente um Bill Gates, um Elon Musk, para fazer uma oferta dessa aí, né? Chegar e fazer uma oferta, que ofertão que seria? Amém, Jesus? Mas o homem foi lá e fez. Diga graças a Deus. A gente tem que saber, irmão, sinceramente, como está o nosso reconhecimento a Deus. Como estamos reconhecendo Deus na nossa vida. Vamos para a lição agora, porque, sinceramente, já começou bem. Começou bem ou não? Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. Ó. O sacrifício de Salomão reconhecia o valor que Deus tinha para o seu... Vou repetir. O sacrifício de Salomão reconhecia o valor que Deus tinha para o seu reinado. Não subestime o poder do sacrifício. Presta atenção que eu vou te ensinar agora. Essa palavra, sacrifício, né? Caiu em desuso para os cristãos, para nós. Quando Jesus iniciou o que na teologia chamamos de o tempo da graça. Parem um pouquinho, não leia ainda o versículo que eu vou ler com você. Então a gente está na lei de Moisés, tá? E na lei de Moisés foi instituído o sacrifício. Mas esses sacrifícios está desde o princípio. A gente vai ver daqui a pouquinho. Desde o início. Desde de Adão e Eva lá. Desde o início os sacrifícios, tá? Quando eles erram, lá fora começam os sacrifícios. Depois da queda do homem, começam os sacrifícios. Com o Caim e Abel, a gente vai ver daqui a pouquinho. E ali vem, o Abraão também faz, o Noé faz, quando ele sai da arca, ele reconhece Deus fazendo o seu sacrifício, ele faz que chega com um cheiro suave às narinas de Deus, diz a Bíblia, né? Quando ele sai da arca, o Abraão faz, o Isaac, o Jacó, todos eles fazem. Mas com o Moisés no deserto, Deus criou as regras, Deus instituiu o sacrifício na lei mosaica. Quando Jesus vem e nasce nessa terra, Jesus nasce debaixo da lei. E ele respeita as leis.
Então não tinha problema. Tanto que ele foi no templo uma vez e ele viu que as pessoas, os judeus, estavam comprando pombas para sacrifício, comprando animais para o sacrifício. E é quando Jesus vai derrubar as mesas, vai brigar com eles, porque tinha gente vendendo animais para o sacrifício. Você vai entender. Eles então, antes, na lei de Moisés, ele fazia esses sacrifícios reconhecendo que Deus, através desses sacrifícios, perdoava seus pecados ou melhorava a colheita deles. Então era sempre um reconhecimento. Eles sacrificavam reconhecendo a importância de Deus na vida deles, e eles recebiam perdão de pecados, recebiam colheita melhor. Deus então os reconhecia. Havia uma aliança ali, uma aliança de reconhecimento. Amém, Jesus? Só que ao tempo foi passando e essa aliança foi se perdendo por causa do homem. O homem começou a banalizar ao ponto de descer para a adoração com as mãos vazias, levando seu dinheiro, e chegava lá, comprava o animal e sacrificava. O animal não era deles. Entendeu? E é por isso que Jesus vai brigar com aqueles cambistas lá, porque o sacrifício do jeito que Deus criou perdeu a razão toda. Perdeu a razão toda. Hoje alguns fazem sacrifício, mas não estou aqui atacando a religião de ninguém. Fazem geralmente para pedir alguma coisa a Deus, né? Pode ser, sei lá, para conquistar alguma coisa do Deus que eles entendem que é o Deus deles lá, as entidades. Isso é religião deles. Não é disso que não estou criticando isso. O que eu estou falando é a Bíblia. E o sacrifício cai em desuso. Por quê? Porque quando Jesus morre e ressuscita, ele cumpre com a lei. Ele mesmo falou isso. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele diz isso: eu não vim encerrar a lei, eu vim cumprir. Então quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia e sobe e termina a missão dele, ele cumpre com a lei e inicia o que a teologia chama de tempo da graça, que é onde nós vivemos, que não precisa mais de sacrifício, precisa de obediência. Amém, Jesus? Aí a igreja começa até a ter um certo nojo da palavra sacrifício. Mas, irmãos, quando você obedece a Deus, por exemplo, vamos dar exemplo de jovem, que eu gosto muito, né? O jovem está lá com aquele namoro sem vergonha, para falar o português claro, bem sem vergonha. Aí o jovem aceita Jesus, aí fala assim: poxa, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não quero mais me deitar com meu namorado. E ela vai e fala assim: olha, eu não vou me deitar mais contigo. Ah, por quê? Só porque você entrou... Exatamente, porque eu tenho para a igreja e eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu não vou me deitar mais com você, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, só me deito com você depois de casar, se a gente casar. Aí o cara fala assim: então eu não quero nada contigo. E ela abre mão do cara. É um sacrifício ou não é? Ela está namorando talvez há anos, é apaixonada, mas ela entendeu que Deus está acima de tudo. O cara não entendeu. Aí o cara quer largá-la porque ela não quer mais se deitar com ele. E ela aceita perder esse namorado. Ela aceita perder, por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Ela não quer perder Jesus Cristo. E eu te falo, isso é um sacrifício ou não é? Poucos estão fazendo isso aí hoje. A pessoa fala assim: ah, não vou perder ele não, eu sou apaixonado, depois a gente vai casar, aí a gente arruma a casa. O que tem de crente pensando desse jeito, irmão? Eu continuo com a prática promíscua, e quando eu casar eu resolvo, porque aí casou, a gente agora está certinho diante de Deus, casado. A pessoa está de brincadeira com as coisas de Deus. Eu lembrei esses dias de um testemunho lá de São Paulo. Um casal com 2 filhos já, empresários, e o testemunho era financeiro, a empresa estava falindo e voltou a prosperar muito. Aí o homem pediu para dar o testemunho, ele falou: olha, nós entramos na igreja porque nossa empresa estava falindo, nossa vida financeira estava arruinada. Aí aceitamos Jesus, fomos batizados, fomos aprendendo. Aí Deus mostrou que a gente estava errado, que a gente não estava casado. Mas a nossa vida estava tão arrasada que a gente não tinha nem condição de casar. Precisava um casamento gratuito para poder casar. E a gente esperou o casamento. E eles ficaram 6 meses. O homem falou assim: pastor, nós
tomamos a decisão. Eu dormia com um dos meus filhos e ela dormia no outro quarto com outro filho. E a gente ficou 6 meses sem se tocar. Já tinha uma família formada e o homem fez isso. Nesses 6 meses, a empresa bombou. Apareceu cliente de tudo canto é lado. Minava do chão, do céu, não sei de onde aparecia tanto cliente. E ele prosperou e virou um grande empresário. 6 meses depois ele conseguiu casar. Levou 6 meses essa dureza dele. Entende? Mas esse homem reconheceu, fez uma aliança de reconhecimento com Deus ou não fez? E Deus reconheceu, ele não reconheceu? Reconheceu, mas a gente quer colocar nossa carne, nossos desejos, nossas vontades à frente de Deus, irmão, à frente da vontade dele. Esse é o nosso problema. E é aí que nós estamos errando. Isso eu não faço, isso eu não vou parar de fazer, isso não. Ué, mas espera aí. Quem manda somos nós. Amém? Está dando para entender isso aqui? Aí você fala de sacrifício. Lógico, sacrifício a gente não soa bem para a gente, porque sacrifício é da lei. Não é mais para fazer sacrifício? Claro, não é mais para fazer sacrifício. Isso não significa que eu não tenho que me esforçar para servir a Deus. Isso não significa que eu não tenho que abrir mão para servir a Deus. Isso não significa que eu tenho que fazer o que Deus me manda. Isso vai ser um sacrifício, não nos moldes da lei. Não, é o meu esforço, o meu sacrifício para colocar Deus no lugar dele. Aí ele vai dizer, pode pedir o que você quer. Entendeu? Se fosse hoje o Salomão não mataria animal nenhum. Mas ele pegaria quanto? Pronto, perdeu. Tá. Não precisa nem pegar, não vai demorar. Mais de 400 milhões. Você entendeu o que eu quero dizer? 455 milhões, aproximadamente. Então, se fosse hoje, o Salomão não levaria esses animais todos para sacrificar lá em cima, junto com seus príncipes, não, ele levaria o dinheiro. Se fosse hoje, que Deus te pede para perdoar uma pessoa que não merece o seu perdão, porque realmente não merece o seu perdão, e você perdoar, isso não é um sacrifício? Perdoar uma pessoa que não merece? Jesus não mandou virar a outra face? Ele não mandou abençoar quem te amaldiçoa? A pessoa está lá te desejando mal, rogando mal para você, ameaçando a sua vida, e você fica orando por ela para que ela seja abençoada. Você é maluco, pastor, você está maluco, está doido. Mas foi Deus que mandou fazer isso. Abençoa quem te amaldiçoa, trata bem quem te trata mal. Foi Jesus que falou isso para a gente. Só que aí a gente não quer fazer, porque afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. Você deveria ter o sangue de Cristo, de barata mesmo não, mas de Cristo você devia ter. Mas a gente não faz, irmão. Entendeu? A gente faz do nosso jeito. Ou seja, a gente não reconhece a Deus e quer ouvir a mesma frase que o Salomão ouviu: pede o que quiseres que eu te dê. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Diga amém, Jesus. Está dando para entender, sim ou não? Isso serve para qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Tratamento das pessoas, como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa, o seu dinheiro, a sua oferta, também serve. Porque se ele está pedindo, ele está pedindo. Se ele está prometendo que vai dizer para você, pode pedir o que você quer, ele vai fazer. Então, a gente tem que entender que essa palavra sacrifício caiu em desuso. Caiu. Quando você fala sacrifício, ninguém quer ouvir falar sobre isso mais na igreja. Mas isso é coisa da lei de Moisés. Ficou para trás. Não significa que eu não tenho que fazer os meus sacrifícios, os meus esforços maiores para reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. É Provérbios 3 que fala isso, né? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele te engordará. Engordará é uma tradução, fica calmo. Ou calma, você não vai engordar não. Na outra tradução diz, e ele te prosperará. Diga amém, Jesus. Reconhece em todos os seus caminhos e te prosperará. Mas tem tradução que diz engordará no sentido de bens, né? Vamos voltar para a lição então agora. Irmão, agora sim, versículo de 1:17 de João. Porque a lei foi dada por quem? Então Deus deu a Moisés, Moisés deu para a gente. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Tá bom? Então é verdade? É.
não é mais sacrifício? Não é mais sacrifício. Isso não me isenta da minha responsabilidade. Isso não me isenta de observar o que Deus pede de mim. E se, mesmo contra gosto, mesmo contra vontade, se é Deus que pede, eu vou fazer. Isso não anula isso. Quando a Bíblia fala, porque a lei foi dada a Moisés, o sacrifício de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, não é porque eu estou no tempo da graça que eu posso dobrar sentar e ficar de braço cruzado. É a graça. Se ele quer, quer. Se não quer, não quer. Eu não tenho nada para fazer. Não. Sua atitude, reconhecendo Deus em todos os seus caminhos, vai mover o poder de Deus em sua vida. Amém, Jesus? Cuidado com os ensinamentos estranhos que tem por aí. Já falei outro dia, né? Você tem um café fraco e um café forte. O evangelho de Jesus é café forte. Te acorda. Esse é o evangelho de Jesus. Café fraco, você continua do mesmo jeito que estava. Continua fumando, continua bebendo, continua namorando com qualquer pessoa, continua se prostituindo. E Deus tem na sua graça, Ele vai me abençoar. Não vai. Diga amém, Jesus. Deu para entender? Vamos lá, vamos voltar para a lição. Mateus 9,13 diz: Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é um texto que a maioria se pega para poder demonizar a palavra sacrifício. E a gente, quando ouve, nosso ouvido já fica logo ligado, sacrifício, já fica logo ligado. Tem que ter cuidado, o que é da lei de Moisés e o que não é. Jesus realmente falou: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O Senhor estava fazendo uma alusão a quem? Oséias 6,6, Velho Testamento, que diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Está aqui, mesma coisa que Jesus fez. E o conhecimento de Deus, eu quero mais o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas o Salomão não fez 1000 holocaustos? Fez. E bastava ele fazer 1000 holocaustos, ou 455 milhões de oferta? Não bastava. Entendeu? O meu ponto de vista aqui, que eu quero que você entenda, eu vou partir para esse lado agora. Não foi apenas, o que eu quero que você entenda com isso não foi apenas o Salomão chegar lá e dar os seus bois, suas ovelhas, o que hoje equivaleria a mais de 450 milhões. Não foi apenas isso. Foi a forma como ele fez aquele sacrifício. Foi como ele fez questão de levar todo o reinado dele, os principais, reis, príncipes, juízes, o exército, e ele colocar todo mundo para fazer. Ele estava reverenciando Deus. Ele estava fazendo o quê? Reverenciando. Ele estava reconhecendo. Entendeu? Então não é exatamente o sacrifício, é o reconhecimento. Está dando para entender? Ele está reverenciando. Desde o Velho Testamento já se falava, Deus não se agrada de sacrifício mais. Ele não quer mais isso. Ele não quer mais animal sendo morto. Mas Ele quer o reconhecimento, para Ele poder te reconhecer. Ele quer poder dizer para você: olha, pede o que você quer. Mas Ele quer que você, mesmo vivendo na graça, Ele quer ver em você uma pessoa que reconhece Ele em todos os seus caminhos. Então você vai dar um passo. Como que a gente erra, irmão? Como que a gente falha nisso? Como que a gente falha nisso? Tem crente que fica nervoso. Poxa, aí depois que fica nervoso, esquece que é de Deus. Tem ou não tem? Tem. A senhora está rindo, tá? Tem. Tem gente que quando fica nervoso esquece que é de Deus. Esquece, mas esquece. Se você vacilar, vai te dar até um soco. Vai te dar até um soco. Esquece que é de Deus. Como que a gente erra, irmãos? Como que a gente falha, irmãos? Como que a gente falha? Em reconhecer o nosso Deus em todos os nossos caminhos. A gente falha. Por causa disso, apóstolos foram queimados e devorados por leões, porque reconheciam e preferiram ser mortos do que simplesmente dizer não ou sair batendo em todo mundo. A gente, entendeu?
A gente quer que Deus nos reconheça e a gente não consegue reconhecer. Então não foi só o fato dele subir e fazer todo aquele holocausto. Desde o Velho Testamento Deus já falava: não quero mais isso. Perdeu o propósito. Estou te falando, o sacrifício do tempo da lei perdeu o propósito. Perdeu. Eles não estavam mais fazendo como era no princípio, lá no deserto. Perdeu todo o propósito. E Deus já não queria desde... O que Jesus está fazendo, na verdade, é citando o Oséias. Ele está dizendo, ó, é desde lá, e eu estou nessa fé também, eu não quero mais isso. O meu pai não quer mais isso. Eu coloquei isso aqui, ó. Vamos lá. Jesus estava tratando de algo específico quando citou Oséias 6,6. Ele estava se referindo aos sacrifícios aceitos por Deus desde Caim e Abel, como reverência a ele. O sacrifício de animais, além de encobrir os pecados, também dava reverência ao Deus de Israel. Esses sacrifícios também apontavam para o Messias, que viria para ser o último sacrifício, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Coloca na tela, Isaías, na tela. Isaías 53, 4, 5, 6 e 7. Começa no 4, lógico. Vamos lá, vamos ler na tela. Não precisa ler na Bíblia não. Na Bíblia você abre, eu vou abrir em Gênesis com você daqui a pouquinho. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Agora, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele não abriu. Então o sacrifício tinha um propósito ou não tinha? Tinha. Entendeu? O sacrifício tinha um propósito no passado. O sacrifício levava as pessoas ao entendimento de uma profecia que iria se cumprir com Jesus Cristo. O sacrifício encobria, não tirava, né? Quando João Batista, ele coloca o outro versículo aqui, Mateus, cadê? João 1,29. João 1,29 também. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O João Batista, quando viu Jesus vindo para o batismo, ele falou isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não encobre o pecado. Ele está dizendo o seguinte: Jesus, ele é o cordeiro lá dos sacrifícios, as ovelhas lá do sacrifício de Moisés. Aqueles sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, e esse era o foco do sacrifício que Deus criou. Mas aí perdeu a razão. Eles começaram a banalizar aquilo. Então pecava, matava um bichinho, pecava, matava outro bichinho, e perdeu o propósito. O sacrifício perdeu o propósito. Entendeu? O sacrifício perdeu o propósito. Aí o Oséias vem e fala: Deus não quer mais isso, e não está se agradando mais do sacrifício de vocês. O sacrifício que vocês faziam tinha um propósito. O sacrifício apontava para o filho dele. Os sacrifícios apontavam para o filho dele, porque ele seria a ovelha que iria muda lá na cruz para morrer por nós. Só que vocês não estão mais fazendo sacrifício como eu mandei, com o coração do jeito que eu mandei. Vocês estão cheios de interesses agora. Vocês estão querendo só tirar o peso de vocês através de sacrifícios. Não querem mudar de comportamento, não querem mudar de vida, não querem me honrar com seus sacrifícios. Eu não quero mais isso. Amém, Jesus? E é por isso que na graça, Deus aboliu o sacrifício. A gente precisa sacrificar mais animais. Mas, repito, isso não quer dizer que você não tem que plantar mais nada, semear mais nada, porque a Bíblia é clara: você semeia e colhe, e ceifa, ou planta e colhe. Você tem a sua parte e tem como honrar a Deus quando você obedece. Amém, Jesus? Aí você reconhece Deus e Ele vai e fala para você: pode pedir o que você quer agora.
Mas tem gente que acha que não, é só a graça. Eu fico sentado esperando a graça cair no meu colo. E tem pastores ensinando isso. E tem crente agora que está bobinho, não tem nem fé para usar, não usa mais a fé. É fraco na fé. Qualquer dor de cabeça, gente em desespero. Qualquer crise que aparece, gente em desespero. Não tem fé nenhuma, porque está esperando a graça de Deus aparecer do nada. É graça, claro que é graça. Eu sei o que é graça. Isso não me isenta do meu esforço. Isso não me isenta do que eu tenho que fazer. Isso não me isenta de ouvir o que Deus pede de mim e obedecer. Amém, Jesus? Ô Pedro Henrique, sai daí de dentro. Você chegou agora e já está atrapalhando os outros a prestar atenção na palavra. Acabou de chegar, já entra e já começa a rir lá dentro. Já sai daí, Pedro Henrique. Amém, Jesus? Irmãos, a gente tem que pegar e entender isso aqui. Isso aqui é muito sério. É ou não é? Muito sério. E se a igreja começar a entender isso aqui, não é que a gente vai ficar falando de sacrifício, não é isso. Mas a gente... Vocês estão entendendo, então? Quando Jesus fala, eu não quero sacrifício, quero misericórdia, ele está citando Oséias, e ele está falando especificamente dos sacrifícios que eles faziam, mas que tinham perdido totalmente o motivo de ser feito. Não era mais a mesma coisa. Os sacrifícios que eles estavam fazendo não apontavam mais para Jesus Cristo, que foi o nosso último sacrifício. E Jesus se coloca, o Isaías coloca Jesus como cordeiro, que vai mudo para ser sacrificado. Como a ovelha que vai muda para ser sacrificada. E ele foi, e fez. E agora a gente deve reverência a ele. Nós temos que fazer sim os nossos sacrifícios, no sentido de abrir mão do que tiver que abrir mão para obedecer aquilo que Deus pede da gente. Amém, Jesus? Deus pediu, Deus falou, faça. Ah, mas todo mundo em sua volta vai te chamar de doido, de louca, porque você fez isso. Mas não foi Deus que mandou? Está na palavra, é revelação de Deus, faça. Isso é o seu sacrifício. Isso honra a Deus. Isso é obediência. Por isso que Deus reconheceu Salomão. Foi com esse intuito que Salomão subiu lá. Ele não mediu esforços não, pessoal. Mais de 450 milhões é muita coisa. Ele não mediu esforços não. E subiu. Subiu. Apesar que boi é interessante, os bois, né, irmão? Você passa pela estrada, você vê aquela rua assim, aquela montanha, e o boi está lá no meio da montanha, tranquilão, comendo. Eu fico pensando, como é que ele não cai? Como é que não rola dali? A pata finca ali, né, irmão? É interessante, né? Não sei se você já viu isso aí, mas eu já vi. E está lá em cima, o negócio todo íngreme assim, né? E ele está lá, está tranquilão comendo ali, e o bicho não rola de jeito nenhum, né? Mas é só uma curiosidade. Salomão levou ele lá para cima. Vamos lá agora, irmãos, rapidinho, em Gênesis capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Eu coloquei aqui que Jesus estava se referindo a esse tipo de sacrifício, né? Que apontava para Jesus Cristo. E aqui você vai ver o primeiro deles. E Deus vai tomar uma atitude aqui estranha. Se a gente lê assim, quem não entende, estranha. Você sabe que o Adão participa da árvore que Deus proibiu, junto com a Eva. Eles então perdem a bênção deles. Ele sai do jardim, vai morar para fora. E a partir dali, o homem começa a trabalhar e se sustentar pelo trabalho das suas mãos mesmo. Ele vai ter que plantar. As coisas não vão aparecer para ele com facilidade mais. A gente rala muito por causa do Adão mesmo. É Adão mesmo que fez isso com a gente, deixando Satanás entrar nesse mundo. Lá fora, o Adão e a Eva, ele tem... Bom, pelo menos o que a Bíblia apresenta para a gente, se teve mais, provavelmente até teve, mas o que a Bíblia apresenta para a gente, que foi importante ficar na Bíblia, registrado para a gente, 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sete foi o mais novo. O Sete é o que vai continuar honrando a Deus. O Abel, iria continuar honrando a Deus, mas o Abel morreu, porque o seu próprio irmão matou. Entende? E ali você vai ver claramente o que eu estou te falando, ó. Versículo 1, vou ler rápido. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, fora do jardim agora, expulso do jardim já, né? E ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então Caim era o filho mais velho lá fora. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador
da terra. Só que a terra estava amaldiçoada com o que aconteceu lá dentro. Tá, tudo bem. O Caim era o mais velho, Abel o mais novo. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A terra está amaldiçoada, irmãos. O Caim, tudo bem, trabalhava com a terra, mas a terra estava amaldiçoada. E ele vai trazer então do fruto da terra, ele leva para Deus aqueles frutos da terra. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua... olha para mim. O Abel, ele pega o primogênito das ovelhas, o primeiro, ele vai preparar essa oferta. Ele não vai chegar e vai jogar assim, ó, toma. Lembra que eu falo para vocês, irmãos, não importa a oferta, mas não joga a oferta dentro da sacola, não fica com vergonha da sua oferta, não é assim que se faz a oferta. A oferta não é dar dinheiro, como você dá lá fora para ajudar alguém. A oferta vai voltar para você, entendeu? Toda oferta que você faz na casa do Senhor tem que ser com muito respeito, dependendo do valor, e muito temor, porque vai voltar para você. Deus vai te abençoar se for feito desse jeito. Eu já ensino isso, não é de hoje para vocês. Bom, o Abel, olha a oferta do Abel. Ele pega o primogênito da ovelha, ele vai cozinhar, ele vai preparar, vai separar a gordura, ele vai levar a gordura e vai levar o bicho preparado. Olha o trabalho que o Abel teve. Amém, pessoal? O Caim vai pegar lá um aipim da terra, arrancou um aipim, vai pegar um fruto, pegou do árvore, vai pegar lá não sei mais o que dá na terra lá, pegou da terra, botou no saco, levou, está aqui, ó, pum, fruto da terra. Aí Deus olhou para a oferta de Caim, tudo preparadinho. Reconhecimento, irmão. Você precisa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos e tudo que você faz para Deus. Não se faz as coisas para Deus de qualquer maneira. Amém, Jesus? Ele então prepara, a Bíblia fala que ele leva até a gordura, ele leva. Então ele está fazendo o novilho, né, o primogênito, sai a gordura e guarda a gordura. Ele não deixa escapar nada da oferta dele para Deus. Ele guarda a gordura, ele pega as ovelhas. É a primeira oferta, é o primeiro sacrifício que você vê, fora da lei de Moisés. Depois ele vai instituir na lei de Moisés, mas esse é o primeiro. Aí ele pega, vai e leva para Deus aquele animal todo preparadinho e com a gordura. Entende? O Caim, o mais velho, deveria ter feito isso. Não importa que se ele trabalhava com outra coisa. Se ele pagasse então pelo animal daquele e preparasse aquele animal e levasse, que ele pagasse então. Mas ele pega da terra, que a Bíblia fala que ia crescer abrolhos e espinhos, porque o homem ia sofrer com a terra agora. Entendeu? E aí ele pega, vai pegando, vai lá, deve botar num cesto, num pano, não sei o quê. Tá aqui, ó. E aí Deus olhou e falou assim: eu aceito a de Caim, a de Abel, mas a de Caim não aceito. Não se faz de qualquer maneira. Nada que você vai fazer para Deus tem que ser de qualquer maneira. Tem que ser o melhor mesmo. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Isso aconteceu com eles dois. Aí, desfecho, vamos lá, vamos dar o desfecho da história. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu. Você já viu uma pessoa com raiva? A pessoa com raiva, mesmo sendo bonita, fica feia, irmão. Ela pode ser bonita, mas ela fica feia. O rosto muda, o semblante muda, a sobrancelha descai. Você nem sei como é que faz isso. Amém, Jesus? Isso aqui chega, treme, e dente fica trincado. A pessoa dá medo. Ela normal, sadia, normal, ela é linda. Mas quando ela está com ira, misericórdia, dá até medo. Está dando para entender, sim ou não? Deus olhou para o Caim e falou: tem coisa errada com Caim. Aí olha aqui, ó, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Agora, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás.
Diga amém, Jesus. E dominou, tanto que o Caim vai matar o Abel. É o primeiro homicida da Bíblia. Ele vai matar o irmão dele, o irmão mais novo. Realmente aquele mal dominou o Caim. E Deus viu que queria dominar o Caim. Deus não está rejeitando, irmãos. Deus não está rejeitando Caim. Deus está ensinando Caim: faz o seu melhor para mim, me reconhece, eu vou te reconhecer. Eu reconheci o seu irmão, porque o seu irmão fez melhor. Ele me reconheceu, a sua oferta não me reconhece. É o que ele está falando para Caim. E o que Caim devia ter feito? Entendi, Senhor, desculpa, eu estou aprendendo. Só isso, irmão, só isso. Pede desculpa a Deus, se arrepende, volta atrás, seja humilde. Era só para ele fazer isso. Desculpa, Deus, eu não entendi, mas agora eu entendi. Desculpa, vou lá. Caim, me vende uma ovelha dessa aí. E eu não trato com ovelha, eu não vou levar da terra, viu? O puxão de orelha que eu levei lá do chefe. Não vou não. Me dá eu te pago o preço que você quiser. Tá, pum, vem. Agora eu vou preparar. Pá. Se não sabia, perguntava ao irmão: como é que você preparou? Pá. Senhor, estou voltando na tua presença aqui e te oferecendo a minha oferta. Deus ia olhar para o Caim e falar: agora sim, Caim, agora eu estou vendo o seu coração, está diferente. Você e Abel vai ser uma bênção. Era para ser desse jeito, irmão. Mas o homem ficou com raiva de Deus, com raiva do irmão, e foi lá e matou o irmão. Tem gente que fica com raiva do pastor às vezes. Que o pastor fala umas verdades, a pessoa fica com raiva do pastor, não quer aceitar as verdades, não. Amém, Jesus? Deu para entender aqui? Forte ou não é? Muito forte, irmão. Isso é aliança de reconhecimento. Você me reconhece, eu te reconheço. É o que Deus está falando para a gente, irmão. Você me reconhece, eu te reconheço. Aliança. Essa aliança continua. Não é que eu vou fazer sacrifício para matar animal, que ele não quer mais isso. Não quer mais. Mas eu preciso ver o que eu estou fazendo para Deus. E como estou fazendo para Deus. Tudo que eu faço. Tudo que Ele me pede para fazer. E até o que Ele não me pede. Mas eu sinto no coração e vou lá até Ele para ver se Ele quer isso. Vou fazer, é para Deus? É o melhor, irmão. Senão nem vem, nem faz. Nem faz. Se é para ficar resmungando, igual um sei lá o quê. Tem gente que é muito resmungão, não tem? Nem faz. Que não vai chegar bem para ele. Como não chegou bem a oferta do Caim. Mas era só o Caim se arrepender. Deus falou: Caim, se você fizer o bom, o certo, correto, eu não ia aceitar, Caim. Vai lá e faz. E ele não foi lá e matou o irmão. Depois Deus vai dar uma bronca nele e vai mandar ele embora. Vamos voltar para a lição agora, que eu preciso fechar a lição, senão a gente vai sair daqui na hora do almoço. Vamos lá. Por isso, Jesus disse: quero misericórdia e não sacrifício. Foi por isso. Os religiosos, nos tempos de Jesus, continuaram com a prática do sacrifício de animais, mesmo com a profecia de Isaías se cumprindo. Tem gente que, continua com essa prática, mesmo com a profecia já se cumprindo. Você leu a profecia comigo. Jesus está dizendo: eu não quero mais isso. Meu Pai não está se agradando disso. Eu fui enviado como o último sacrifício. Os animais não poderão mais encobrir seus pecados, mas eu perdoarei seus pecados. 1 João 1:9. Só na tela tá bom. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que está escrito em 1 João 1:9. Amém, Jesus? Aprendi esse versículo no início da minha caminhada e fiquei em paz comigo. Eu entendi, todos os meus erros eu vou colocar diante de Deus e vou procurar melhorar cada vez mais, porque Ele é fiel e justo para me purificar de toda injustiça e me perdoar de todos os pecados. O que Jesus está dizendo quando Ele fala, quando Ele vai citar o Oséias 6,6, Ele está dizendo o seguinte: chega, meu Pai não gosta mais disso, não quer saber disso, vocês não estão entendendo mais o que é isso, então chega. Eu morri, vou ressuscitar, vou trazer o tempo da graça. Eu quero que vocês obedeçam, porque meu Pai não quer mais saber disso. Eu quero que vocês se esforcem para me servir. É isso que eu quero. E os animais que vocês
continuarem com esse ritual, eles não vão mais encobrir o pecado de vocês. Não vão mais. Perdeu o propósito. Eu vou ser o último sacrificado. E eu não vou encobrir, eu vou perdoar todos os seus pecados. Eu vou arrancá-los de você. Foi isso que aconteceu. Amém, Jesus? Aí eu coloquei aqui para fechar, ó. Todo sacrifício que você fizer, isso é para fechar. Todo sacrifício que você fizer para reconhecer Jesus em todos os seus caminhos, será reconhecido pelo nosso Deus. Isso é verdade, tá? Se alguém fala para você assim, não, é tempo da graça, não tem nada a ver, você não precisa fazer nada. Então você troca a palavra sacrifício, porque essa pessoa tem ojeriza, ela tem nojo dessa palavra, troca essa palavra sacrifício como esforço. É só você fazer isso com a pessoa. Tá, tudo bem, eu entendi, você não gostou de eu falar de sacrifício, né? Tá, então tudo bem. Todo aquele que se esforçar para servir a Deus e fazer o que Deus manda, da melhor maneira, reconhecendo o Senhor, vai ser reconhecido. Aí se ele continuar falando com você, não, mas é tempo da graça. Mas no tempo da graça está escrito, você planta e colhe o que planta. Está no tempo da graça. Aí eu quero ver o que ele vai dizer. Mas Jesus falou que ele quer obediência e não quer mais sacrifício. Jesus estava citando Oséias 6,6 e ele estava falando do sacrifício específico de animais, não do meu esforço para servir a Deus, não da minha dedicação para entregar a minha vida para Deus e fazer o que Ele me manda. Não importa o sacrifício que eu estou fazendo, o esforço que eu estou fazendo. Entendeu? Você tem todo o argumento para mostrar a essa pessoa que ela não tem que ficar sentada esperando a graça acontecer. Ela pode plantar e colher. E a gente tem que fazer isso. Tem que começar a fazer isso. Em nome de Jesus. Para ler em casa, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do versículo 21 até o versículo 28. Leia com muita calma. Aqui é um sacrifício de Davi. E você vai ver como que o Davi, ele faz o sacrifício. Por isso que o Salomão fazia, irmão. O Davi, o pai dele, era igualzinho. Qual a intenção do coração quando o Davi vai fazer esse sacrifício lá? Vai lá e veja, e você vai entender que Deus sempre quis misericórdia, sempre quis obediência. O matar o animal para Deus era o de menos, mas era o coração que Deus sempre quis. Você vai ver no sacrifício do Davi isso, como vai ver no sacrifício de Salomão, como vai ver no seu, se você se esforçar para servir a Deus, abrir mão do que tiver que abrir para andar na presença dEle. Amém? Se prepare para ouvir Deus falar para você assim, ó. Ei, pode pedir o que você quer agora. Agora você pode pedir. Estou pronto para fazer. Oh, vai ser lindo. Deus falou isso para você. Tremendo. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Oh, Jesus, obrigado pela lição. Semana que vem, quarta-feira, 25, 10 da manhã, a última lição, hein?